Ainda que o justo caia 7 vezes, ele não ficará prostrado, porque o Senhor o levantará. Eu acredito que esse louvor talvez tenha sido feito em cima dessa palavra. Repita bem forte comigo: eu volto mais forte. Se você está caído, não importa quantas vezes você caiu, Deus, Ele vai te levantar para que você nunca mais caia. Você tenha a oportunidade de se levantar muito mais forte, se voltar com muito mais força, para nunca mais cair, nunca mais se distrair. Amém? Quero que você abra sua Bíblia, por favor, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Nós vamos falar bastante hoje de intimidade. Você sabia que você pode estar dentro da igreja e não ter intimidade com Deus? Você sabia disso? Você pode estar casado, dormindo na mesma cama e não ter intimidade com o seu marido, com a sua esposa? Isso é grave, pessoal. Você sabia que você pode morar na mesma casa que o seu filho e não ter intimidade com o seu filho? Isso é grave demais. Então, vamos falar bastante sobre isso. Deus não quer que você só esteja na igreja ou que você tenha só uma interação com Ele. Deus quer intimidade profunda. Olha o que o Senhor disse para muitas pessoas: esse povo me busca só de boca, me louva só de boca, mas o corpo, o coração deles está muito longe de mim, não tem intimidade. Vai chegar naquele grande dia e muitos vão dizer assim: Senhor, eu estive na sua casa, eu fiz a tua obra, eu cheguei até a expulsar demônios, eu ajudei pessoas. E o Senhor vai dizer: afasta de mim, porque eu nunca conheci vocês, que praticaram o mal. Uma pessoa que tem intimidade, ela não pratica o mal, ela não tem prazer no mal. Uma pessoa que tem intimidade, por exemplo, eu tenho intimidade com a minha esposa. Intimidade não diz respeito a sexo, mas o coração, o olhar. Eu sei o que entristece a minha esposa, eu sei o que a minha esposa não gosta, eu sei o que a minha esposa gosta, eu sei o que a minha esposa espera de mim. Então, eu vou fazer de tudo para não desagradá-la. Eu vou fazer de tudo que eu posso para agradá-la, sabendo aquilo que ela gosta, aquilo que ela espera. Então, quem tem intimidade com Deus quer agradar a Deus. Sabe o que Deus gosta? E o que Deus gosta, Ele tem prazer naquilo que Deus gosta. Ele tem prazer naquilo que Deus tem prazer. Ele ama o que Deus ama. Ele odeia aquilo que Deus odeia. Pastor, Deus tem ódio no coração. Está escrito que Deus odeia o mal, odeia o orgulho. Isso não é uma virtude, não é um sentimento de Deus. Então nós vamos falar bastante hoje. Josué capítulo 1, versículo 8, vamos juntos. Não deixe de falar as palavras deste livro, da lei, e de meditar nelas, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então, vamos juntos, pessoal, só então os seus caminhos prosperarão
E você será bem-sucedido em tudo. Prosperará em tudo, terá sucesso em tudo. Todo vigor espiritual, toda a potência espiritual que você carrega, depende da proporção da palavra que ocupa o seu coração, a sua mente, a sua boca, os seus olhos, os seus ouvidos. Você já ouviu aquela expressão, aquela frase, ela é verdadeira: se o teu espiritual ele estiver mal, tudo vai ficar mal, seu casamento vai ficar mal, na vida financeira vai ficar mal, até aquilo que tem tudo para dar certo, você vai ver dando errado, tudo para acontecer, não acontecendo, tem a ver com o espiritual. Agora, se o seu espiritual estiver bem, tudo vai ficar bem, até aquilo que está mal vai ficar bem, até aquilo que tem tudo para dar errado, dá certo. Deus, ele faz dar certo. O mundo espiritual, ele move em o seu favor. Toda a força espiritual que você tem está relacionado à proporção da palavra que você carrega, que ocupa aí o seu coração. Mais uma vez, para ficar gravado, a sua mente, os seus ouvidos, os seus olhos, a sua boca. Por isso que o Senhor disse: Josué, não aparta a palavra da sua boca. Medite nessa palavra, ocupa a sua mente com essa palavra de noite. Não se desvie dela, os seus pés dela, do caminho, nem para a direita, nem para a esquerda. Não impeça o seu ouvido, mantenha os seus olhos na palavra. Quer dizer, o Senhor estava dizendo: Josué, o teu espiritual precisa estar forte para enfrentar o que você vai enfrentar. Você precisa estar viril espiritualmente. Sua potência espiritual tem que estar elevada, senão você não aguenta o tranco. Então, é assim. Se a palavra, vamos começar, se a palavra, ela não tem espaço na sua mente, no seu coração, você vai ser uma pessoa natural, que vai ter resultados naturais, vai ser, como a Bíblia fala, como a palha, que basta vir um ventinho mais forte, a palha faz o quê? Ela se espalha. Vai até conquistar um casamento, vai até conquistar um negócio, vai até conquistar algo, mas quando vir uma tempestade mais forte, do jeito que conquistou, desaba. É como o homem que construiu sem estrutura, construiu sobre areia, veio a tempestade, veio a chuva mais forte, veio o vento mais forte e derrubou tudo, e grande foi aquela queda, grande foi o sofrimento daquilo, porque não tinha base. Até conquistou, até fez, até realizou. Se a palavra ocupar um espaço mais ou menos na sua mente, no seu coração, você vai ser uma pessoa mais ou menos. Tudo que você fizer vai ser mais ou menos. Aí é aquilo que você já sabe, que nós sabemos. Vai ser uma pessoa mais ou menos, vai ser um marido mais ou menos, vai ser um patrão mais ou menos, vai ser um funcionário mais ou menos, vai ser um servo de Deus mais ou menos, vai ser fiel mais ou menos, vai ser comprometido mais ou menos, vai ser generoso mais ou menos, vai ser perseverante mais ou menos. E eu penso que ninguém quer uma pessoa mais ou menos do seu lado. Para não dizer, ninguém quer uma pessoa meia boca do seu lado. Ou será que você quer? Saul, ele perdeu todo o seu reinado, toda a sua glória, por ser uma pessoa mais ou menos, por cumprir a palavra de Deus mais ou menos. O Senhor, ele enviou uma carta para uma igreja, dizendo: eu estou a ponto de vomitar vocês, porque vocês são mais ou menos, vocês são mornos, vocês não são frios, vocês não são quentes, vocês são mornos. Está causando indigestão, está fazendo mal ao estômago de Deus, estou a ponto de vomitar, mas vocês podem consertar isso, tomara que vocês forem frios,
Mas frio você não pode ser mais. Está na condição de morno. Agora vocês podem esquentar a chapa. Vocês podem acender a chama da fé. Vocês podem. O recado do Senhor para aquela igreja foi esse. Não aceite ser um café morno. Ninguém gosta de café morno. Tem alguém que gosta de café morno aqui? Eu não gosto. Você buscar, você vai encontrar ainda algumas pessoas, né, que gostam, mas a maioria não gosta. Deus não gosta de um café morno, de uma pessoa morna, de uma pessoa mais ou menos. Deus quer uma pessoa inteira, pessoa quente. Agora, se a palavra de Deus ocupar o espaço completo na sua mente, no seu coração, o Senhor estava dizendo para Josué, Josué, a palavra tem que ocupar todos os espaços aí na sua mente, no seu coração, na sua boca, nos seus ouvidos. Se a palavra de Deus estiver ocupando todos esses espaços, aí você vai ser uma pessoa forte. Aí vai ser como nós temos pregado, vai ser como a madeira que o Senhor pediu para construir a arca de Noé. A madeira se preste, quanto mais água, maior a quantidade de água, maior o dilúvio, mais forte, mais resistente ela fica. Tem gente que é assim, tem gente que é frágil, e não aguenta um dilúvio, não aguenta uma pancada, não aguenta uma crítica, não aguenta uma... Ele é frágil. Tinha que escrever nele assim, frágil, quer dizer, não toca. Cuidado, não rela, como você pega. Não tem aquelas coisas frágeis que está escrito frágil. Então já é para você entender. Não pode pressionar, cuidado na hora de pegar, não deixa cair porque vai arrebentar. Então tem gente que é frágil. Tem gente que é forte, tem gente que é resistente, aguenta algum tipo de pressão, mas não aguenta uma pressão grande. Na pressão grande ele cede. Agora tem gente como a madeira de cipreste. Ele não aguenta a pressão, ele cresce na pressão, ele se fortalece na pressão, ele se torna mais sábio na pressão. Quando vem uma pressão, quando vem uma guerra, quando vem um problema, ele já sabe, é tempo de eu crescer, é tempo de eu ter experiências grandes com Deus, porque ele está preenchido. O povo de Deus sempre cresceu, não foi em tempos fáceis, foram nos tempos difíceis. Quanto maior era a opressão, mais o povo de Deus crescia, mais se tornava numeroso, mais se fortalecia. Os tempos de crise foram os tempos que o povo de Deus mais prosperou. Amém, pessoal? Então, se o seu coração, a sua mente, as saídas da vida estiverem ocupadas com a palavra de Deus, você vai ser uma pessoa corajosa, você vai enfrentar os dilúvios da sua vida com coragem, você não vai se acovardar. Você pode estar cercado por um exército, você pode estar sofrendo todo tipo de perseguição, de injustiça, você vai enfrentar tudo de cabeça erguida. Você não vai se curvar, você não vai baixar a cabeça, você não vai retroceder, você vai enfrentar tudo de cabeça erguida, porque você sabe que Deus está com você. Você vai ter a sabedoria para tomar as decisões. A todo momento você precisa tomar decisão no seu casamento, decisão com os filhos, decisão no trabalho, decisão financeira, decisão interna, decisão externa. A todo momento você vai ter sabedoria para fazer o que tem que ser feito, para escolher. Você sabe que uma decisão errada pode custar muito para você. Para construir algo leva um tempo muito grande, mas para destruir, para perder aquilo que conquistou, é uma escolha errada, é uma decisão errada. Você vai ter sabedoria para tomar as decisões, que a palavra de Deus te dá essa sabedoria. Você vai ter temor, você vai ter temor. Temor é isso. Não é você ter medo de Deus, é você ter um respeito extremo por Ele. É você amar o que Ele ama, odiar o que Ele odeia. É você odiar o mau comportamento. É você odiar o falar perverso, o falar torpe, o falar pesado, o falar mentiroso, o falar de julgamento, o falar de crítica, o falar de apontar.
Você vai temer a Deus, você vai ser humilde, você vai ser generoso. O Josué, ele ia enfrentar de tudo, pessoal. Ele ia enfrentar gigantes. E ele precisava de ter coragem. Por isso que o Senhor medita na minha palavra. Ela vai te encher de coragem. Ele ia se deparar com situações de frustração, de decepção. Ainda mais com o povo de Israel. Um povo traiçoeiro. Um povo de um coração mau. Um povo inconstante. E ele precisava manter o coração dele limpinho da mágoa, do ressentimento, do ódio. Então o Senhor disse: medita na minha palavra. Guarda a minha palavra. Ocupe o seu coração com a minha palavra. Ele precisava de sabedoria para tomar decisões. Por isso que o Senhor disse: medite na minha palavra. Quanto mais você está cheio da palavra, mais sabedoria você vai ter. Mais maturidade, mais força, mais coragem, mais discernimento, mais fé, mais unção, mais poder. Tudo vem disso daqui, ó. Quem está entendendo o que eu estou falando? O Senhor está dizendo a mesma coisa para você: ocupe tudo. Não tire os seus olhos da palavra. Permita que a palavra entre pelos seus ouvidos. Mantenha ela no seu coração. Mantenha ela na sua mente, medite nela, pense nela dia e noite, porque ela vai te dar tudo aquilo que você precisa. O próximo, Mateus 5,8, vamos juntos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Novamente, vamos juntos. Bem-aventurados os limpos do quê? Porque verão a Deus. Quem são os limpos de coração? São aqueles que a palavra já está dizendo, ó, ele limpa o coração, ele banha o coração, assim como você banha o seu corpo todos os dias. E tem gente que toma banho até mais de uma vez por dia, às vezes toma 2, tem aqueles que tomam até 3 vezes. Hoje o meu filho estava falando para mim: pai, esse aqui é o 3º banho. Pai, não, ele estava falando, eu escutei ele falar: esse aqui já é o meu 3º banho hoje. Tem gente que se banha várias vezes. Quem é o limpo de coração? É aquele que banha o seu coração até 3 vezes por dia, se for necessário. Porque todos os dias você vai ter assunto para sujar o seu coração. Tem pessoas que são terríveis. Ela te magoa todos os dias e muitas vezes, várias vezes no único dia. Ela vai te dar motivo para você ficar ressentido, para você ficar nervoso, para você ficar revoltado, para você ter mágoa no coração. É verdade ou não é? Sim ou não? Claro que é. Então, o limpo de coração é esse, que lava. É aquele que entendeu a palavra e não deixa se pôr o sol sobre a sua ira. Ele não permite ir dormir com o coração sujo. Chega no final do dia, ele faz aquela auto-reflexão, como está escrito: examine-se o homem a si mesmo. Ele começa a se examinar: opa, esse sentimento só vai atrapalhar meu relacionamento com Deus. Não, isso aqui não é fazer bem. Isso aqui não é certo. Eu não posso. Né? O homem como eu, que sou a imagem e semelhança de Deus, não é sábio manter isso no meu coração, esse tipo de comportamento. E ele vai limpando, ele vai banhando, ele vai banhando, ele vai banhando, ele vai banhando. Ele deixa o seu coração limpinho todos os dias. Bem-aventurados os limpos, aqueles que mantêm o seu coração limpinho todos os dias, da mágoa, do ódio, da raiva, do ressentimento, da vingança e de tantos sentimentos nocivos. Esses, vamos juntos, verão a Deus. Esse ver a Deus significa você ter revelação de Deus, da palavra de Deus, entender o que Ele está falando com você. Tem gente que eu estou falando aqui, mas ele não está entendendo nada. É porque ele não tem a revelação de Deus. Ele não tem um coração limpo ainda, um coração puro ainda. Ele acha que eu estou contando uma história. E tudo que eu estou falando aqui é Deus falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
Ver a Deus significa você ter a revelação, você entender, poxa, Deus está falando comigo. Essa palavra é Deus falando comigo. Quantas pessoas que muitas vezes ela vem para conversar com o pastor, terminou o culto, ela vira as costas. Pô, essa não ia falar com o pastor? Não, Deus já falou comigo tudo o que eu precisava ouvir na palavra. Não é com ex que eu te digo, não, é na palavra. Ele está vendo a Deus, está tendo a revelação. Deus está se revelando a ele. Significa você conhecer a Deus. Saber quem realmente é Deus. Deus não tem fases boas, como o homem, que ora está bem, ora está alegre, ora está feliz, ora é generoso, ora é humilde. Não. Deus realmente, Ele é bom. Independente se você for mal, independente da maldade do homem, Deus é bom. Deus é justo. Ele não tem momentos de justiça. Ele é justo. Ele é misericordioso. Ele é amor. Não tem momentos que ama. Ele é amor, independente do que você faz. Ele é amor. Ele continua te amando. Deus, Ele é benigno. Independente dos seus pecados, Ele sempre vai olhar você com bons olhos, ter boas expectativas, olhar você na mais alta estima, esperando só você se voltar para Ele, esperando só você pegar na mão dEle novamente, porque quem larga da mão de Deus somos nós, não é Deus que larga nossas mãos, somos nós que largamos a mão de Deus. Quando fazemos escolhas erradas, atitudes erradas, damos lugar à nossa carne, nós estamos largando da mão de Deus, e Deus continua andando do nosso lado com as mãos estendidas, só esperando você agarrar na mão dEle novamente. Deus é benigno, Deus é amor, Ele sempre vai nos amar. Não ama muitas vezes o nosso comportamento, mas Ele nos ama independente de quem é a pessoa, independente do que ela fez, porque quando Ele olha para o ser humano, Ele não vê o ser humano em si, Ele vê o sangue do Filho dEle, que foi derramado na cruz, aquele preço alto que foi pago, pessoal. Então você, quando tem a revelação, você passa a conhecer a Deus, saber quem realmente é Deus. Isso daqui é muito forte. Conhecer a Deus tem a ver, com intimidade. Você tem intimidade, você ter relacionamento, ver a Deus, conhecer a Deus significa intimidade. Já falamos isto. Está escrito que José não conhecia Maria, mas eles já estavam dados em casamento. Já estava marcado o casamento, mas está escrito que José não conhecia Maria, porque eles não tinham tido intimidade ainda. Conhecer tem a ver com intimidade. É o que nós estamos falando. Muitos vão chegar naquele dia e dizer: eu estive na sua casa, eu expulsei demônios, eu preguei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele vai dizer: afaste de mim, porque eu não conheço vocês. Porque vocês não tiveram intimidade comigo, vocês praticaram o mal. Intimidade tem dois significados. Você pode conhecer a Deus de forma superficial, ou você pode conhecer a Deus na experiência, tendo experiência com Ele. Quero fazer uma pergunta para você: como você quer conhecer a Deus? Conhecer a Deus de teoria, porque você leu aqui a palavra a respeito de Deus? Você quer conhecer a Deus porque alguém tem intimidade com Deus, tem um relacionamento profundo com Deus, e aí Ele fala da história dele para você, e você diz: uau, que história, que intimidade.
Quer conhecer a Deus através da religião, porque isso daqui, como eu falava lá no Projeto Transbordar, tem mais de 6.000 religiões dentro desse livro aqui, ó. Mais de 6.000, está escrito que existe um único caminho, existe uma única religião que vai te salvar, mas aqui tem 6.000 religiões. Quer conhecer a Deus através da religião, que só vai servir para escravizar você e te levar para o inferno? Ou você vai querer conhecer a Deus, de ter experiência com Ele, de andar com Ele, de saber realmente quem Ele é, porque você tem experiência. Deus, Ele é misericordioso. Misericordioso porque eu merecia a morte pelos meus pecados, as minhas atitudes, más atitudes, mas Ele me poupou pela sua infinita misericórdia, eu não sou consumido. Deus é bom. O que Ele faz na minha vida, eu não consigo explicar, eu só posso explicar, é Deus, e acabou. Pela minha capacidade, pela minha força, eu não sei. De você ter experiência com Deus, você vai enfrentar um problema muito maior do que você, e você rasga o seu peito, levanta a sua cabeça e diz: pode vir, gigante, porque eu não estou sozinho, o maior é o que está comigo. Eu não me prostro, eu não fico com medo, eu não me entrego os pontos, eu encaro o problema que é maior do que eu, olhando de cima para baixo, e não de baixo para cima, porque eu olho para o problema não com os meus olhos, eu olho com o olhar de Deus. O primeiro estágio de Jó foi uma bênção. Ele tinha tudo: dinheiro, família, prosperidade, credibilidade, fama. Ele tinha tudo, mas ele não tinha paz. Ele não tinha paz. Imagina um homem que tinha tudo, ele não conseguia descansar, ele não tinha sossego, ele vivia perturbado, ele vivia oprimido. Por quê? Ele não conhecia Deus, ele não confiava em Deus. Ele sabia que qualquer momento ia vir um vento mais forte e ele iria perder tudo. Ele ficava esperando o pior, porque ele não confiava em Deus. E está escrito, porque ele conhecia Deus só de teoria. Sabe, você ter dinheiro, você ter riqueza, você ter fama, não diz respeito ao teu relacionamento com Deus, não. A tua intimidade com Deus, não. Você pode olhar lá para fora, tem muitos adúlteros, tem muitos ladrões, tem muitos roubadores que tem tudo, tem fama, tem glória, tem fazenda, tem mansão, tem ouro, tem tudo. Não diz respeito, Jó, ele tinha tudo, mas ele não confiava em Deus, ele não tinha intimidade com Deus, não tinha relacionamento com Deus, ele tinha interação com Deus, tanto é que ele não tinha sossego, ele ficava esperando, uma hora eu vou perder, uma hora vai acontecer o pior, ninguém vai poder me salvar, hora eu vou cair, e ele caiu. Uma pessoa que confia em Deus, ela não espera o pior de Deus, é como um pai. O relacionamento de um pai com um filho, ele não fica esperando o pior do seu pai, ele espera o melhor, espera a proteção. É assim ou não? É assim ou não? Claro que é. Mas o segundo estágio de Jó foi muito superior ao primeiro, porque no segundo estágio ele conheceu a Deus de verdade. Ele dizia: antes eu conhecia a Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço a Deus de ter intimidade com Ele. Ali você não vê mais um Jó medroso, um Jó covarde, um Jó inseguro, um Jó que vivia pressentindo o mal. Você vê um Jó totalmente confiante em Deus, que tinha intimidade com Deus. Como você quer conhecer a Deus, pessoal? De teoria? Por isso você precisa investir. O maior investimento que você pode fazer é em você mesmo. A sua prosperidade. Prosperidade é crescimento na sua vida financeira. A sua prosperidade, o seu crescimento
no seu casamento, na sua vida sentimental, na sua saúde, no relacionamento com os seus filhos, seu crescimento em todas as áreas, tudo depende da comunhão que você tem com Deus. A comunhão, a intimidade que você tem com a palavra de Deus. Amém? Coloca o próximo versículo. Que diz assim, ó. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, vamos juntos, que eu possa vir na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura, a bondade do Senhor. Vamos juntos, a bondade do Senhor. E buscar a sua orientação no seu tempo. Davi, Deus, a vontade dele estava acima de tudo. O relacionamento dele com Deus estava acima de tudo. Davi, ele tinha realmente intimidade com Deus. É essa intimidade que Deus, ele busca em cada um de nós. Sabe, quando Davi estava dizendo isso, uma coisa eu pedi ao Senhor, quer morar, quer estar na casa, todos os dias, na presença de Deus, contemplando. Ele estava dizendo assim, você sabe, Senhor, o Senhor sabe, eu tenho muitos assuntos. Davi era um homem extremamente ocupado, responsável. Ele tinha exército, ele cuidava de um povo, ele cuidava de uma nação. Ele dizia, Senhor, o Senhor quer saber? Eu tenho muitos assuntos, eu tenho muita responsabilidade. O Senhor sabe que a minha agenda, ela é longa, ela é muito superior, ela é muito mais importante que a minha. E eu coloco o Senhor em primeiro lugar, a sua vontade em primeiro lugar, eu deixo tudo para buscar. É esse tipo de relacionamento que Deus, ele quer conosco. Essa intimidade que Deus, ele quer com você. É isso que vai transformar a sua vida. Às vezes eu fico falando, eu falo com minha esposa, eu falo com meus filhos, né? Olha, não se iluda com dinheiro, não se iluda com riqueza, não se iluda com coisas materiais. Tudo isso, tudo que você precisa é apenas uma consequência do seu relacionamento com Deus, da sua intimidade com Deus. Tudo que você precisa, tudo que nós precisamos vem de Deus. Invista na sua intimidade, coloca Deus em primeiro lugar. Você tem a sua agenda lotada, todos nós temos a nossa agenda lotada, desde manhã até a noite. Mas relacionamento que Deus quer, intimidade que Deus quer, isso é você dizer exatamente como Davi, Senhor, quer saber de uma coisa? A minha agenda é lotada, mas a do Senhor é mais importante. O que nós vamos fazer? O que o Senhor quer que eu faça? Aonde o Senhor quer que eu vou? Com quem o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu faça? Isso é intimidade. É você dizer para Deus, Senhor, o Senhor sabe, eu tenho muitas vontades, a minha carne tem muita vontade, mas vem cá, qual que é a vontade do Senhor? Qual que é? A vontade do Senhor é mais importante. Num dia como hoje, Senhor, realmente eu estou cansado, o Senhor sabe, eu estou exausto, eu também estou. Eu levantei 4:30 da manhã hoje, já fiz muitos assuntos, Senhor, eu estou cansado. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, fazendo o que muitas pessoas estão fazendo, mas quer saber, Senhor, eu vou te buscar, eu vou passar por cima do meu cansaço, eu vou passar por cima de tudo, eu vou buscar o Senhor. Esse tipo, aí a recompensa desse tipo de relacionamento, de intimidade, é Deus te dando paz em meio às guerras, é Deus te dando sabedoria para você tomar as decisões, é Deus tirando você da humilhação de estar de trás do curral, de trás dos animais. Como muitas vezes tem momento que os animais, eles se tornam mais importantes do que muitos. É como um rapaz que eu atendi, ele dizia, pastor, o negócio está feio para mim. Na minha casa, os animais são mais importantes do que eu. Eu vejo a minha esposa dizendo para o cachorrinho, vem cá, cachorrinho, fazer um carinho em você, cachorrinho. Deita aqui com a mamãe, cachorrinho.
Só que faz muito tempo que a minha esposa não faz um carinho em mim. Não faz muito tempo que a minha esposa não diga: vem cá, maridinho, deita aqui do ladinho da esposa. Deixa eu fazer um carinho, deixa eu passar a mão na sua cabecinha. Mas pro cachorrinho ela faz, pro periquito ela faz, pro gato ela faz. A sua coisa está feia. O animal aqui é mais importante do que eu. Tem momento na vida que a gente está assim. Mas o teu relacionamento com Deus, Ele tira você dessa posição de humilhação. Porque quando você está na derrota, nem os seus familiares te respeitam. Ninguém te respeita. Agora, quando Deus tira você de trás do curral, te coloca você numa posição alta, todo mundo vai te respeitar, até os teus familiares. Por isso que é importante você investir. Invista no seu relacionamento com Deus. Porque a recompensa é isso daqui, ó. Amém, pessoal? Coloque-se em pé, por favor. Vem com teu poder, faz o teu querer. Domingo, dia 6 de agosto, às 8 da manhã. Início da campanha 7 semanas do mover de Deus. Quando as águas eram agitadas pelos anjos do Senhor, todas as pessoas que se lançavam eram curados de qualquer enfermidade. João 5,4. A Igreja Ministério Coluna convida você e sua família